Estamos começando então mais um episódio aqui do Sou Biocast, esse podcast que trata de sustentabilidade, de comportamento, de como a gente constrói um novo futuro equilibrado, de bem-estar, de boas experiências, né? A Sou Bio, que é uma plataforma que reúne marcas e pessoas motivadas a construir tudo isso, e agora nessa temporada transmitindo diretamente aqui do Sou Bio Experience 2025. E agora eu tô aqui com uma convidada super especial, Bela Gil, que é apresentadora de TV, escritora, chefe de cozinha, tá à frente do restaurante Camélia ao Dodó, em São Paulo, e também faz parte do elenco do programa Saia Justa no canal GNT, palestrou aqui com a gente hoje. Bela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Jimmy. É um prazer te receber aqui com a gente. Prazer, né? É meu. Eu vi que você falou muito no palco hoje do Sou Bio, sobre a importância da gente ter mais consciência, né? Sobre a maneira com a qual a gente se alimenta, como a gente se relaciona com tudo isso, né? Essa é uma visão que você tem construído já há muito tempo, né? Nos teus trabalhos. Sim, eu parto do princípio de que as nossas escolhas alimentares, elas podem impactar positivamente ou negativamente a nossa vida, a nossa comunidade, o meio ambiente, a terra. Então, eu trabalho para que as pessoas possam fazer boas escolhas, né, através de conhecimento e através dos acessos que façam, né, isso possível, porque eu acho que das ferramentas mais potentes que a gente tem para a transformação mesmo é o alimento, né? Assim, é algo que todo mundo precisa comer e, né, quem, né, tem e a gente sabe que todo mundo deveria, né, poderia comer pelo menos 3 refeições por dia. Então são muitos momentos que a gente pode fazer a diferença, sabe? Então eu acredito muito nesse potencial forte que é a alimentação. A gente fala muito sobre a arte ser transformadora, sobre a política ser transformadora, mas eu acho que a comida é arte, a comida é política, a comida é tudo isso, e a gente, dependendo do que a gente consome né, do que a gente escolhe consumir, a gente pode transformar esse mundo para muito melhor. Eu sempre ouço você dizer, né, que comer é um ato político e cultural, e hoje na palestra você adicionou um fator muito importante, que é desde que a gente possa escolher aquilo que está comendo, né, aquilo que está se alimentando. Essa é realmente um conceito bastante forte, né, Bela? Porque quando a gente fala, né, comer é um ato político, porque, como eu disse antes, né, se a gente está consumindo um alimento orgânico, isso significa que, para além de nutrir a gente sabe que aquele alimento ele está fazendo bem para a terra, ele não está envenenando a terra, os animais, né, a fauna, a flora, os agricultores. Então, é um ganha-ganha, faz bem para todo mundo. Mas quem é que pode escolher, né? Quem é que pode comprar? Não são todas as pessoas que têm acesso. Então, quando a gente fala que comer é um ato político, é de fato, né? A gente pode transformar a sociedade com a nossa alimentação, como a forma como a gente produz os alimentos, como a gente distribui, como a gente consome, mas as pessoas precisam ter o poder de escolha. E a gente vive numa sociedade que cada vez mais a indústria está decidindo, né, por quem, o que a gente vai consumir, quanto, como, né, em que locais. Então, por exemplo, muitas pessoas vivem no que eu inclusive comentei na palestra, em pântanos alimentares, né, que são lugares onde há uma escassez muito grande de produtos in natura, né, como frutas, legumes, verduras. Tudo muito industrializado. Tem uma oferta muito grande de fast food, de produtos ultraprocessados, industrializados. Então eu acho que quando a pessoa está nesse ambiente, o poder de escolha dela é muito baixo, né? Então, quando eu falo que comer é um ato político, só quando a gente pode escolher, é exatamente isso. Perfeito, né? Porque muitas vezes nós estamos inseridos num contexto que não dá essa opção de escolha, né? Você faz um trabalho muito importante, Bela, de educar, né, as pessoas, educar o mercado, esse processo de educação alimentar, né? Claro, existem muitos cenários diferentes quando a gente fala de alimentar-se, né? Mas passa muito pelas decisões conscientes que também a gente toma no nosso dia a dia, né? Sim. Educação alimentar é um assunto que eu gosto muito, inclusive eu tenho um instituto de educação alimentar chamado Comida e Cultura, exatamente, porque eu enxergo a educação alimentar como uma grande
mais uma vez, né, uma ferramenta mesmo de uma potência, um poder que a gente pode dar para as pessoas, principalmente para as crianças, para que elas consigam sustentar o seu direito à boa alimentação. Né? Porque quando a gente não sabe o que comer, a gente não tem, né, muita ideia, a gente é facilmente manipulado. E a nossa alimentação, a nossa vida, a nossa saúde fica na mão de outros. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente pega pra gente essa responsabilidade, a gente consegue navegar melhor pela vida. Então, eu acho que partir do princípio de que a alimentação, né, é um direito, a gente tem que começar desde cedo mostrando para as nossas crianças o que é o comer bem, né, as possibilidades de comer bem. Ensinar para elas não só né, a questão nutricional dos alimentos, por exemplo, por que uma cenoura, né, a cenoura faz bem para a visão, porque tem beta-caroteno. Tá, isso é interessante, mas não é o maior objetivo. O objetivo é a criança entender o macro, né? Assim, ter a noção de que uma alimentação baseada em comida de verdade, em comida de panela, é muito melhor para ela e para a sociedade do que produtos ultraprocessados. E também para ela conseguir conservar e preservar a sua saúde por mais tempo. Porque quando a gente aprende a comer bem enquanto criança, é muito mais fácil a gente manter esse hábito para o resto da vida. Sim. É como aprender uma língua nova, ou como aprender a andar de bicicleta, ou, sabe, é sempre, na primeira infância, tudo fica mais fácil. E a gente sustenta esse hábito por muito mais tempo. Então, eu acho muito cruel quando as crianças não têm essa possibilidade, porque a gente está sequestrando delas o direito à boa alimentação. Claro. É muito mais fácil a gente educar do que ter que se reeducar com 30, 40, sim, 50 anos. Aí tem muito adulto difícil. Falando, adoraria ter crescido gostando de comer brócolis, aprendendo entendeu? A fazer boas escolhas, né, desde cedo. Exato. E inclusive é legal, né, porque isso se conecta muito agora com o teu 8º livro, né, e a estreia que você faz na literatura infantil com Flores Bela, sim, né, Receitas de Amizade. E o objetivo, eu acho que é justamente esse, é iniciar essa educação o mais cedo possível, né? Exato. Esse é um livro que eu tenho muito apreço, assim, porque o Flores Bela trata de educação alimentar, claro, mas esse subtítulo, né, Receitas de Amizade, ele vem muito de um lugar também de afeto, assim, porque eu acho que comida e afeto tem tudo a ver. Claro. E tanto a comida de panela, né, essa comida de verdade que eu falo, quanto as amizades, né, as amizades verdadeiras, sinceras, sólidas, elas levam tempo para serem feitas, para serem construídas, consolidadas. Então a gente precisa se dedicar, a gente precisa, né, dar atenção, a gente precisa de dedicação para construir isso. E tanto a comida quanto, né, a comida boa e a amizade boa, elas são fundamentais e são estruturantes da nossa vida, da nossa saúde física, da nossa saúde mental. Então é muito importante. Então é um livro que joga essa sementinha, assim, de leve, mas mostrando para as crianças a importância de se cultivar e se dedicar para esses bons hábitos e essas boas companhias na nossa vida, que é a comida boa e amigos bons. É isso, muito legal, Bela. E assim, você falou também a respeito do tempo, né, pra cozinhar. Eu, por exemplo, eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar pra mim é um ritual, assim. É a única coisa que eu faço que eu desligo totalmente do contexto. Bom. E só que pra isso a gente precisa de tempo, né? Sim. E a gente vive hoje na sociedade uma escassez de tempo, uma escassez de oportunidade de preparar um bom alimento. Eu acho que você acaba travando uma boa batalha no sentido de, olha, dediquem mais tempo para cozinhar um bom alimento, né, para preparar. É um desafio, porque a vida de todo mundo é tão corrida, né? Então, eu acho que eu concordo com você e travo essa batalha, mas ao mesmo tempo eu tento não trazer um peso a mais para a vida das pessoas que têm um tempo muito corrido. Então eu acho que é um trabalho de redistribuição que a gente tem que fazer. Perfeito. De tarefas, né? Tanto assim, dentro de casa, eu acho que não tem que... Como eu posso dizer?
esse trabalho do cozinhar, do se dedicar e do tempo não pode recair só no colo de uma pessoa, né? E então, dentro de casa, esse trabalho precisa ser dividido, ele precisa ser redistribuído. Mas não só dentro de casa, mas ele precisa sair do âmbito doméstico. Ele precisa também, a gente precisa que o Estado, que o governo, enfim, que a sociedade apoie, principalmente as mulheres, com cozinhas comunitárias, com boas creches, com boa... porque... Infraestrutura. Isso, oportunidades para cozinhar. Porque se você tem uma criança que estuda numa escola pública, que recebe uma merenda maravilhosa, que vende alimentos agroecológicos, feitos por merendeiras que tem ali um trabalho digno, bem pago e tudo mais... É menos uma refeição que ela precisa se preocupar e fazer em casa, e ela tem mais tempo para talvez se dedicar a um bom jantar em família, ou se dedicar a cuidar dela, fazer um exercício, ou enfim, o que ela quiser. Então eu acho que a gente precisa realmente dessa... sincronizar melhor essa rede de apoio. É a rede de apoio dentro e fora de casa. Sim, é bem legal. E esse movimento que você tem feito, né? Você está sempre viajando para vários lugares e palestrando e conversando com as pessoas. Imagino que acessando, né, pessoalmente, diferentes realidades, diferentes culturas. Que aprendizado, assim, você tira dessas oportunidades de estar num evento aqui como o Soul Bill ou outros tantos que você participa, né? É sempre um prazer, assim, eu acho muito rico essa troca, né, que a gente tete tem... a tete, olho no olho. O olho no olho. É muito legal, assim, esse suporte, apoio e admiração do público, por exemplo, né? Eu recebo agora no final da palestra muita gente dizendo: nossa, você mudou minha vida, você mudou minha alimentação, entendi que eu queria cursar nutrição por causa de você. Legal. Então, saber que você faz parte de escolhas, né, muito fundamentais na vida de pessoas, isso é muito interessante. E também, por outro lado, assim, com o meu trabalho, podendo conhecer muitos lugares e comunidades e o Brasil profundo, eu acho que traz me dá uma sensibilidade muito grande para entender e querer transformar essa alimentação que eu tanto prezo, que a gente está falando aqui, que tem tantas pessoas, né, produtores de coisas maravilhosas, que isso tudo se torne possível para todos, sabe? Que não seja algo nichado, que não seja algo de elite, que não seja algo só para quem tem dinheiro, assim, né, muito dinheiro. Né? Eu acho que a sensibilidade. E não só a sensibilidade para isso, mas também, assim, nessas minhas andanças por lugares mais... comunidades, aldeias indígenas, comunidades quilombolas, conhecer a tecnologia social e a inteligência dos povos tradicionais é muito rico, assim, é uma experiência realmente transformadora. Você pensa, cara, o mundo se abre, assim, para você. Você fala, tem muitos jeitos de viver, tem muitas formas de viver e conviver. É muito bom quando a gente enxerga que o mundo é muito maior, né, do que o nosso entorno. Então, e aprender sobre com essas pessoas e sobre essas pessoas é muito enriquecedor. E é um trabalho muito poderoso também, né, Bela? Porque você está presente num dos momentos mais importantes, né, na vida das pessoas, que é o momento de se alimentar, né? Então é um momento realmente que a pessoa está querendo desfrutar com alguém que ela está próxima, é um momento importante, né? Realmente isso é muito legal. Principalmente considerando, né, a diversidade que a gente tem no nosso país, diversidade culinária, né? Tanta gente vem de fora aprender com a gente aqui, né? Exatamente. Isso que você trouxe é interessante, porque a gente tem uma culinária muito rica, muita gente vem de longe, vem de fora para aprender, mas a gente não valoriza essa riqueza que a gente tem, essa diversidade né, essa diferença mesmo de culturas dentro do nosso país. Né? É um país muito grande, de dimensões continentais, e isso é muito rico, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente ainda não conseguiu
valorizar tudo isso e transformar a comida brasileira, né, que são muitas comidas num grande ícone internacional, sabe? Desejável e desejado pelo mundo. A gente vê, né, todo mundo atrás de comida japonesa, italiana, francesa, tailandesa, coreana, sei lá, trocentas nacionalidades e a nossa, né? Por que ela não tá espalhada por aí? Tem muita coisa, né? Muita coisa que pode ser criada aqui dentro, enfim. O tema do evento esse ano, né, Bela, do Soul Bio Experience é ser e agir, né? E é legal, assim, porque eu tenho a oportunidade de conversar com palestrantes, as pessoas que estão aqui presentes e todos construindo uma missão de transformação por uma abordagem diferente, por um jeito diferente, né? Sobre a ótica do alimento, da culinária, da construção realmente do trabalho que você faz, né? Como isso se conecta com a formação da pessoa em si, né? Porque é o que você falou, desde criança ela aprendendo a fazer escolhas corretas, quando adulto ela vai saber seguir essa prática, né? Bom, eu acho que as boas escolhas, elas vêm de... eu acho que tem dois lugares, tanto da educação, né, do que a gente aprende, do que a gente aprende que é, né, o que é o nosso certo, o que é o nosso errado, e o que a gente aprende em casa e como a gente lida com todas essas questões, né, de tanto ambientais quanto sociais, isso forma a gente, né? Acho que muito do que a gente absorve do mundo quando a gente é criança é a forma como a gente vai enxergar e a gente vai usar depois na vida adulta. Então, por isso que eu falo que é muito importante essa primeira infância, ou não só a primeira infância, mas até a infância em geral, né? Até a adolescência e tudo. Ter uma base muito sólida de valores mesmo, valores que são importantes para a nossa sociedade, para a nossa convivência em sociedade, né? Como a boa educação, como a justiça, como, enfim, princípios que são fundamentais para a gente viver bem, a saúde, a boa alimentação, né? A gente precisa valorizar as coisas boas, e quando isso vem de berço, né? Quando isso vem da educação, é muito mais simples, porque vira natural, é algo que você nem pensa sobre, né? Você só age de acordo com aquilo que você foi ensinado, com aquilo que você acredita ser um mundo bom. Sim, que acredita ser o jeito certo de fazer, né? Exatamente. Você recebe muitos relatos, assim, de pessoas já adultas que te confidenciam assim: olha, Bela, eu mudei aqui um hábito que eu tinha. Comecei a comer algo que eu não comia, ou reinterpretei um alimento. Muito, eu acho que, assim, o meu trabalho, eu brinco, que eu falo, a pessoa muda, eu conheço, né, relatos de as pessoas que mudaram a alimentação por minha causa. Então eu falo, bom, acho que tem 3 jeitos da gente mudar a alimentação: ouvindo Bela Gil e vendo Bela Gil. Brincadeira, mas onde eu quero chegar é a paternidade, a maternidade transformam muito, e infelizmente a doença também. Então, o ser humano tem disso, né? Principalmente brasileiro, assim, super imediatista. Então, a gente não tem a cultura da prevenção. Então, quando a gente só vai procurar um médico quando a gente já tá mal. A gente só vai cuidar da nossa cabeça quando a gente já tá mal. A gente só vai a gente só vai mudar a nossa alimentação quando a gente entende que aquela é a única chance. Quando o corpo já tá gritando. O corpo já tá gritando. Então, é importante a gente pensar na educação alimentar como essa forma também como uma cultura de prevenção. Eu como bem, não é para viver mais, é para viver bem hoje. É o bem-estar, é o presente. Eu quero acordar bem, eu quero dormir bem, eu quero me sentir bem. Então, não esperar, né, ficar doente para mudar. E é engraçado que a maternidade e a paternidade também muda muito, porque as pessoas falam: não, eu quero dar uma boa educação para os meus filhos. E aí
começam escondendo dos filhos as coisas que fazem. Sim, Eu falo, tem aquela gaveta de doce escondida. Exatamente, pelo amor de Deus, não dá. E aí começam a criança ensina, né? Que reeduca os pais. Então eu acho que são 2 momentos na vida, assim, que as pessoas se transformam e que eu ouço, né, como você perguntou, relatos nesse lugar. Nossa, transformei a minha vida, a minha alimentação, né, lendo seus livros, te ouvindo, e isso é muito gratificante. Muito legal, Bela, muito legal mesmo ouvir, né, tudo isso de você, aprender ainda mais sobre o trabalho que você está fazendo, a transformação que você está promovendo na sociedade, né? Obrigado pela tua presença aqui com a gente no Soul Bill. Eu que agradeço, muito obrigada, e parabéns pelo evento que está muito lindo. Perfeito. E a gente com certeza se vê numa próxima edição, né? Sim, por favor. É isso aí. Muito obrigado, então, a você que acompanhou a mais este episódio aqui do Soul Bill Cast. Se você não está inscrito no nosso canal, faça isso inscrevendo-se no YouTube e acompanhe todos os nossos outros conteúdos e iniciativas em @eu.soulbill no Instagram. Obrigado e até o próximo episódio do Soul Bill Cast.